Olá pessoal, professora Cristiane de Elementos de Matemática. Nós vamos trabalhar com as funções do segundo grau. Nesse momento, nós vamos ter funções do tipo ax² mais bx mais c. Observe que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, ela não será mais uma função de segundo grau, ela será uma função de primeiro grau. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. E quem vai me dizer se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo é o a. Se o a for positivo, parábola com concavidade para cima. Se o a for negativo, parábola com concavidade para baixo. Como é que eu acho o vértice? E o que é o vértice? O vértice é esse pontinho mais baixo, no caso da concavidade para cima, ou esse pontinho mais alto, no caso da concavidade para baixo. Para achar o vértice, eu posso somar as duas raízes e dividir por 2, ou usar a fórmula menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Mas o delta, o vértice, não é suficiente para nós fazermos um desenho de parábola. Vamos ver o que mais a gente precisa. Para construir o gráfico, nós também precisamos do ponto onde x é zero, que é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y, e nós precisamos também do ponto em que y é zero, que é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo x, chamado raiz ou zero da minha função. No caso da função do segundo grau, quando igualamos a zero, encontramos uma equação do segundo grau. Podemos resolvê-la por soma e produto, podemos resolvê-la fatorando, podemos resolvê-la também por Bhaskara. A fórmula de Bhaskara está aí, para quem precisar relembrar. Nós já resolvemos exercícios para encontrar a raiz de função do segundo grau na primeira matéria que nós vimos, que foi fatoração. E produtos notáveis e polinômios, ok? Um elemento importante quando resolvemos uma equação do segundo grau é o discriminante, que é o delta. O delta ele pode ser positivo, isso quer dizer que a função terá duas raízes reais distintas. Zero quer dizer que a função terá duas raízes reais iguais. Ou negativo, que significa que a função não terá raízes reais. Nós vamos analisar isso primeiro para quando a for positivo, ou seja, minha parábola tem concavidade para cima. No primeiro caso, ela vai interceptar o eixo x em dois pontos, porque ela tem duas raízes reais diferentes, ela intercepta o eixo x em dois pontos. Quando delta é zero, ela intercepta em um único ponto, e quando delta for negativo, ela não possui raízes reais, ou seja, ela não intercepta o eixo x. O mesmo acontece para o a negativo, só que as nossas parábolas terão concavidade para baixo. No primeiro caso, duas raízes reais distintas. No segundo, uma única raiz real. No terceiro, não há raiz real, não intercepta o eixo x. Vamos ver agora como fica o estudo do sinal. Observa que eu tenho aqui a mesma disposição das parábolas do exercício anterior. Vou colocar os sinais no primeiro caso, em que o a é positivo. Todas as vezes que eu tenho um gráfico para cima do eixo x, a minha função vai ser positiva. Então, neste caso, ela é positiva nesses dois pedaços que eu pintei em verde. Nesse pedacinho que eu vou colocar em roxo aqui, o meu y é zero, e nesse pedaço que eu deixei em preto, o meu y é negativo. Observa quando ela só tem uma raiz real, que ela tem um pontinho em que y é zero, e no caso, quando ela tem concavidade para cima, todos os outros pontos, exceto na raiz, serão pontos positivos. Já naquela que nem possui raízes reais, ela está inteira para cima do eixo x, e portanto ela é inteira negativa. Se você entendeu essa parte da parábola com concavidade para cima, fica mais fácil você entender a concavidade para baixo. Então, olha, de roxo eu vou colocar as raízes, que é quando o y é zero. Aqui eu tenho duas, aqui eu tenho uma, no terceiro eu não tenho nenhuma. E de verde eu vou colocar a parte em que ela é positiva. Então, aqui para cima ela é positiva e aqui as outras duas não têm partes positivas. Então, vocês podem olhar aí no gráfico.
Pontos em roxo, y igual a 0, onde eu pintei de verde, y positivo, onde eu deixei preto, y negativo. Ok? O estudo do sinal vai ser muito importante para vocês em Fundamentos da Matemática. Vamos ver um exemplo. Eu pedi o gráfico dessa função do segundo grau e pedi o conjunto imagem. O que eu preciso para construir o gráfico? Alguns elementos. 3 elementos são importantes, é o mínimo que a gente precisa para construir uma parábola. O ponto em que a minha função cruza o eixo y, que é o 0c. As raízes, que é igualando a função a 0, achei 1 e menos 2. E o vértice. Esses 3 elementos são fundamentais para a construção do gráfico de uma parábola. Veja esse gráfico. Vamos encontrar esses pontos. Aonde está o menos 2? O menos 2 está aqui, ó. É o ponto onde o meu gráfico intercepta o eixo y. Onde está esse 1? Ponto onde meu gráfico intercepta o eixo x. E o menos 2 também é ponto do meu gráfico onde ele intercepta o eixo x. O vértice, aonde ele se encontra? O vértice, neste caso, é um ponto mínimo da minha parábola, porque ela tem concavidade para cima. Todos os pontos da parábola estão acima do vértice, certo? Se todos os pontos da minha parábola estão acima do vértice, qual vai ser a imagem dessa parábola? Observa que o y aqui dessa parábola, desse ponto do vértice, ele é menos 9/4. Então, os y da minha parábola, as minhas imagens, essa parábola ela tem como imagem quais pontos? Quaisquer valores de y maiores ou iguais a menos 9/4. Eu posso simbolizar a imagem dessa forma, ó. Menos 9/4 fechado até mais infinito aberto. Tudo bem? Vamos ver o estudo do sinal dessa parábola? Veja aqui que para fazer o estudo do sinal é importantíssimo eu identificar as raízes, 1 e menos 2. Olha o que está acontecendo aqui. Em que pontos eu tenho valores positivos para y nessa parábola? Para x menores que menos 2 e para x maiores que 1. No menos 2 e no 1, esse meu gráfico tem valores iguais a 0. Então, y igual a 0 quando x for igual a menos 2 ou x igual a 1. Em que pontos que ela é negativa para valores de x entre menos 2 e 1? Ok? Com o estudo do sinal, isso vai ser muito importante para vocês. Vamos para o exemplo 2. Observa que nesse segundo exemplo eu tenho uma parábola com concavidade para baixo. Como é que eu sei? Olha aqui esse menos na frente do x². Significa que o meu a é menos 1 e, portanto, é um número negativo, parábola com concavidade para baixo. O que a gente precisa mesmo? Minimamente, do ponto onde ela vai cruzar o eixo y, que é o mais 2, das raízes da minha função, tenho 2, 1 e menos 2 novamente, e do vértice. Olha como fica o gráfico. Ponto 2 é onde cruza o eixo y. Olha aqui. 1, onde cruza o x, menos 2, onde cruza o x. Onde está o vértice, pessoal? Muito importante identificar o vértice. Nesse caso que a parábola tem concavidade para baixo, o vértice é o ponto máximo dessa função. Qual que é o valor do y do vértice? O valor do y do vértice é 9/4. Então, qual que é a imagem dessa minha função? Todos os pontos de y menores ou iguais a 9/4. Como é que eu posso simbolizar isso entre colchetes? Aberto no menos infinito até fechado no 9/4. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o estudo do sinal, como é que fica? Ela começa negativa, passa a ser positiva e depois volta a ser negativa. Em que ponto ela é positiva? Ela é positiva para todos os x entre menos 2 e 1. Então, todos esses valores aqui para cima. Aonde que ela é 0? Ela é 0 nas raízes, menos 2 ou 1. E onde ela é negativa, nos outros pontos, menores que menos 2 e maiores do que 1.
ok? Vamos então para o terceiro exemplo. Veja essa função. Eu tenho aqui um A positivo, portanto, ela tem concavidade para cima, e sei que ela cruza o eixo Y no ponto 1. Vamos achar as raízes. Igual a 0. Opa, meu delta deu negativo. Se o delta deu negativo, isso significa que a minha função não possui raízes reais e, portanto, ela não intercepta o eixo x. E agora? Bom, vamos continuar. Vamos ver o vértice. Eu disse que a gente tem que ter pelo menos 3 elementos, onde cruza o x, onde cruza o y e o vértice. Se esses 3 elementos não forem suficientes, nós vamos dar valor para x para achar outros pontos. Nesse caso, encontrei o vértice. Olha como fica o nosso gráfico. Vou usar os 2 elementos que eu tenho. Intercepta o y no ponto 1 e tem como ponto mínimo o ponto 1/4, 7/8. O y do vértice é 7/8. Tracei a minha parábola, porque ela é simétrica dos dois lados, então se eu tenho esse ponto 1, eu consigo achar o 1 do lado de cá para fazer a abertura dela e fazer ela simétrica. Consigo achar a imagem, que é de 7/8 para cima, incluindo 7/8. E neste caso, eu nem vou mudar de tela para fazer o estudo do sinal. Por quê? Porque ela é inteirinha positiva. Não importa o valor de x que eu pegue, o y vai ser positivo, porque a parábola está inteira para cima do eixo x. Para quem não lembra, esse azinho de ponta cabeça significa qualquer ou para todo. Então, como é que eu leio isso? Se y é maior que 0, então qualquer x pertence aos reais. Ou y é maior que 0 para todo x pertencente aos reais. Tudo bem nesse exemplo 3? Nesses próximos exemplos, nós vamos ver funções definidas por mais de uma sentença. Já vimos isso quando vimos função do primeiro grau. Olha esse gráfico. A minha função vai ser x², que é uma parábola com concavidade para cima, se o meu x for negativo. E a minha função vai ser menos x², que é uma parábola com concavidade para baixo, se meu x for maior ou igual a 0. No caso dessas duas parábolas, o vértice é no 0. Então, o que eu vou fazer? X menor que 0 é a esquerda do vértice, porque o vértice é no 0, 0. Então, eu vou pegar só esse pedaço. E no caso dela, dessa daqui, eu vou pegar o vértice, que é x igual a 0, e vou pegar o pedaço em que x é positivo, que está à direita do vértice. Veja como fica o gráfico. Junta as duas partezinhas vermelhas que eu fiz ali. Qual que é a imagem dessa função? Reais. Qual que é o estudo do sinal? Positivo para x negativo, 0 para x 0, negativos para x positivos. Observa que essa função tem um gráfico contínuo, portanto, ela é chamada de uma função contínua. Vamos ver um outro exemplo? Nesse exemplo 5, eu misturei uma função do segundo grau com uma função de primeiro grau. Então, aqui eu tenho, na primeira função, uma parábola com concavidade para cima, e na segunda função eu tenho uma reta crescente, porque o A é positivo. Veja como fica o gráfico. A quebra do meu gráfico vai ser no x igual a 1. X igual a 1. Então, aqui no x igual a 1, eu vou ter a quebra do meu gráfico. Deixa eu ver se eu tenho coordenação aqui, ó. Aqui está a quebra do meu gráfico. À esquerda do 1, eu tenho uma parábola com concavidade para cima. À direita do 1, eu tenho uma reta crescente. Observa que a bolinha fechada fica na reta, porque é aqui que eu tenho maior ou igual. Em cima é só menor. Como é que eu faço para traçar a parábola? Todos os elementos, onde cruza o y, o vértice e as raízes. Nesse caso, onde cruza o y e o vértice, representam o mesmo ponto, que é o ponto 0 e 1. E ela não intercepta o eixo x. Então, nesse caso, eu precisaria dar outros valores de x para achar mais algum ponto, para ver se ela está abrindo muito ou pouco na hora de subir.
Que outro ponto que aqui é o ideal para colocar? Este ponto quando x é igual a 1, porque apesar da bolinha ser aberta, eu preciso saber em que ponto exato ela estará. Ela estará no 1 e no 2, ok? Para traçar reta, eu peguei o ponto x igual a 1 para saber onde eu coloco a bolinha fechada e posso pegar, por exemplo, o ponto onde x é 2, que vai dar 4, e vou colocar aqui um outro ponto 2 e 4 e traço a minha reta. Tudo bem? Observem que eu só tenho o gráfico do 1 para cima, portanto, a minha imagem é fechada no 1 até mais infinito. Estudo do sinal, ela também é positiva para todo x pertencente aos reais. Nesse caso, a minha função é contínua? Não. Eu tenho uma função que tem um ponto de descontinuidade em x igual a 1. Mais para frente, a gente vai aprender a identificar pontos de descontinuidade usando limites em fundamentos de matemática. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Os exercícios do livro estão aí. Prestem atenção no plano de estudo que tem os exercícios para entregar. O prazo de vocês é até sábado, às 23h59. E estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Bom estudo e boa semana!